Seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora a gente vai conversar com ele, que é empresário, consultor, estrategista digital, formado em designer, professor de pós-graduação, consultor de comunicação, marketing e transformação de grandes instituições e marcas católicas pelo Brasil, também pelo mundo, fundador e CEO da Arcanjo Estratégia e Marketing, programa de mentoria Jornada Vocacional e Atos 20, Gestão e Cuidado dos Religiosos. Seja bem-vindo, Darlan dos Santos. Bom Obrigado, dia. Poliana. Uma alegria estar aqui. Conta pra gente, então, como que inicia essa sua jornada no marketing voltado para o mercado católico. Legal. Eu sempre fui um jovem bastante envolvido com a igreja, né? Desde os meus 13 anos, eu comecei uma vida pastoral, envolvida nas pastorais da minha paróquia, grupo de jovens, sempre fui uma liderança. E muito cedo eu me encantei por esse mundo de comunicação, né? Fui estudar, fui conhecer um pouco mais. Eu lembro que eu queria muito fazer um curso de CorelDRAW na época, né? De design. Meu pai não tinha nem condições de pagar, e a gente fez lá um bem bolado, consegui fazer um cursinho, aprendi e eu praticava isso na minha atuação pastoral, né? Há alguns anos atrás, eu não sou tão velho assim, mas na época lá da minha adolescência, eu não tinha nem computador em casa. Então eu ganhava a mesada dos meus pais, ia para a Lan House, os meus amigos iam jogar e eu ia tentar fazer alguma coisa nessa área de comunicação. Então, desde cedo eu me encantei por isso e aí fui trabalhando, né, assim, de maneira voluntária dentro da igreja. E aí quando, né, chegou, né, este momento de discernimento da vida profissional, veio essa inspiração de Deus, né? Por que não ofertar a minha profissão, o meu tempo e o meu conhecimento também, para que a gente pudesse contribuir de maneira profissional para instituições, para igrejas, né? Na época não tínhamos uma visão ainda do que ia acontecer, né? Dizem que grandes empresas nascem numa garagem, e aí o meu pai liberou a garagem de casa, então fechamos a garagem, começamos lá, eu, na época minha namorada, hoje minha esposa, a trabalhar, né, com os clientes do bairro, com, né, a paróquia que a gente participava, e aos poucos as coisas foram acontecendo e estamos aí, passaram quase 15 anos aí dessa caminhada, né? Você comentando assim me fez voltar lá também. Eu falei, também não tô velho, mas eu também peguei essa parte, né, de Lan House, de tudo esse início, né, da revolução tecnológica que a gente viveu. E como que você foi chegando nessas grandes marcas que vocês trabalham hoje, né? A gente sabe que você trabalha com a editora Ave Maria, também é um grande parceiro nosso aqui da Promocat, então nos ajuda na construção, né, da Expo Católica, também do Catequistas Brasil. E como que foi essa caminhada até chegar, né, realmente se consolidar nesse mercado? Que legal. Eu acredito muito que a providência de Deus rege todas as coisas, né? Então, certamente chegamos aqui por graça de Deus, né? Mas uma das coisas assim que a Arcanjo se propôs a fazer desde o início era experimentar aquilo que a gente oferecia, né? Então, se nós somos uma empresa de marketing e a gente está se propondo a trabalhar estratégias de comunicação, de presença digital, de estratégias inovadoras para os nossos clientes, por que não fazer isso também para nós, né? Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E a gente sempre brincou, tem uma plataforma parceira nossa lá, que é o RD Station, e eles têm uma frase que é casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, né? E isso foi algo que a gente trouxe para nós, assim. Então, a gente experimentou a graça de ter um marketing que traz resultado, e a gente pode, então, agora, com propriedade, também oferecer isso para os nossos clientes. Então, desde o início, a gente investiu muito na nossa presença digital, nas nossas redes sociais, nas nossas campanhas digitais, na nossa presença nos eventos. Então, a Expo Católica é um evento que a gente participa desde que nós, né, conhecemos a proposta do evento, e sempre nos fez muito bom. Eventos como esse, que nos conectam, que, né, geram network, que nos deixa próximo também, né, de outras instituições. Então, acho que o segredo foi isso, né, mas acima disso está a providência de Deus, e Deus veio nos abençoando muito nesse tempo também, né.
Eu lembro que quando eu conheci, né, a Arcanjo há alguns anos atrás, foi realmente em um desses eventos e eu me encantei muito pela forma com que vocês se apresentam. Mas, sobretudo, depois, ao observar o trabalho da Arcanjo, a gente vê que muito é da construção daquilo que vocês vivem no dia a dia de vocês, né? Então, Legal. conta pra gente um pouco de como é construído, né, esse trabalho que vocês fazem, essa cultura interna que vocês desenvolvem na Arcanjo. Legal. Esse é um grande desafio, né? Nós temos hoje uma média de 70 profissionais que fazem parte do nosso time, né? E nos primeiros anos da Arcanjo, nós somos de Joinville, Santa Catarina. Joinville é uma excelente cidade, né? Eu sou fã da minha cidade, eu nasci lá. É a terceira maior cidade do sul do Brasil, inclusive é uma cidade maior do que a própria capital, Florianópolis. Somos catarinenses. Mas a cidade em si chegou um momento que ela também não nos permitia mais expandir, né? Isso até um pouquinho antes da pandemia. E aí a gente, poxa, e agora, né? Como que a gente vai crescer? Porque a cultura da empresa sempre foi um valor para nós, né? A questão dos encontros, a questão do olhar olho no olho, as nossas reuniões, até mesmo momentos de espiritualidade, momentos de treinamento, de cuidado do nosso time. E nós conseguimos transformar o nosso negócio para que ele funcionasse muito bem da forma remota, sem prejudicar, né, a nossa cultura. Então hoje eu tenho certeza assim, né, que de tudo que a gente construiu, a coisa mais importante é o nosso time, né? Encontrar 70 profissionais que sonham aquilo que a gente sonha, né? Que é entregar, que é devolver a Deus o nosso tempo, o nosso profissionalismo e buscar o melhor. Então hoje os nossos profissionais estão engajados, né, por esse propósito de trabalhar pela evangelização, e dentro a gente procura promover muito isso, né, com os nossos processos, com os nossos rituais internos de reuniões, de encontros, de formações, de treinamentos. A gente sempre faz os nossos encontros presenciais, embora a gente esteja espalhado pelo Brasil, mas a gente constrói esses momentos, né, de encontro, de olho no olho, de trocas, né? Estamos construindo lideranças, né, que estão muito próximos dos seus times. Então, a exemplo do que grandes empresas fazem, né, a gente tem tentado traduzir isso para o nosso ambiente e buscado realmente profissionais que se conectem com esse propósito, né, que tragam uma bagagem técnica profissional, mas que entendam a linguagem, entendam que o nosso segmento ele é muito diferente. E é isso que a gente tem como diferencial, assim, enquanto negócio, né? Você falou uma coisa que, assim, na Promocat nós também, né, estamos todos nesse mesmo propósito de devolver a Deus um pouco daquilo que Ele nos deu como dons, né? Mas a gente sabe que não é fácil no mercado encontrar profissionais que tenham essa visão, não só de mercado, de preparação, mas também, né, voltar os olhares para o espiritual. Quais são as dificuldades que você mais identifica, que continuam assim sendo recorrentes nesse processo, na captação de novos profissionais para vocês? Então, profissionais é difícil de a gente encontrar, de fato, assim, né? Então, nós temos hoje um programa de desenvolvimento dentro da Arcanjo, assim, que a gente, de fato, investe, acredita muito no desenvolvimento desses profissionais, né, dentro de casa. Mas, de novo, eu acho que a providência de Deus rege tudo, assim, então... vem bons profissionais, né? Agora é interessante assim que tenha esse engajamento cultural, esse fit cultural, né? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio, né? Assim, a gente tem nossas metas, tem nossos objetivos, tem os nossos indicadores de desempenho, nós realmente avaliamos tecnicamente, né? Então, hoje não há uma obrigação, né, de se ter uma vivência de espiritualidade dentro, mas a gente sabe que a conexão do propósito e da cultura, né, de querer ser um profissional para as coisas do bem, para as coisas de Deus, isso faz muita diferença, né? Então, hoje nós temos muitos profissionais que são super engajados, né, na vida missionária, na vida de comunidade, na vida pastoral, outros nem tanto, alguns que nem são católicos, mas que se conectam com a nossa cultura, né, que entendem que nós somos uma empresa, mas acima disso nós temos uma missão muito clara, né, de fato contribuir, né, com instituições, com a igreja do Brasil e do mundo para atuar de forma mais profissional, assim, né. Ai, bacana. E, como eu já disse aqui, né, a Arcanjo é uma grande parceira da Promocat, dos eventos, né, que nós realizamos. Como que surgiu essa parceria de vocês aqui com a Kiara, com o Fábio?
Olha, eu lembro de um dia que eu estava aqui em Aparecida, eu visitei, acho que em 2015, pela primeira vez a Expo Católica, fui como visitante, me encantei com a proposta da feira e me encantei com a Chiara, com o Fábio, vi eles nos corredores, né, sempre muito disponíveis, assim, então a gente trocou uma ideia rápida lá, mas alguns meses depois eu estava em Aparecida e eu falei, eu vou bater na porta deles porque eu quero me aproximar, né, assim, eu acho que essas conexões, esse network faz muito sentido. Então, fiquei insistindo ali, cara, me dá um tempo aí para a gente conversar. Fui muito bem recebido, né, pelos dois, visitei a antiga sede ainda da Promocate aqui. E de lá a gente começou a construir uma história de parceria, sabe? Eu acho que quando as empresas elas têm propósitos em comum, né, faz muito sentido a gente se unir, né? E eu vi muito na Promocate essa sinceridade também, né, de querer atuar com profissionalismo dentro do segmento católico, né? Então, são ambas as empresas, elas acima de tudo estão querendo realmente ajudar a igreja, né? A gente sabe que por trás vai ter o lucro, vai ter os, né, assim, a construção do negócio como um todo, mas esse não é o fator principal, né? Eu acho que o chamado que Deus nos fez, ele é superior a tudo isso. E a Chiara e o Fábio têm isso também no coração, né? Então a gente se conectou. Depois, né, por uma questão de necessidade, a gente começou a atender também a Promocate, né, nas campanhas, nos projetos. Então, já há alguns anos a gente contribui, né, com a equipe interna, com a House, no desenho também das estratégias das campanhas, dos eventos, Expo Católica, Catequistas Brasil, os congressos aqui. E tem sido muito, muito legal, né? Assim, eu acho que há uma conexão, né, entre as duas empresas. A gente se indica, a gente se gosta, a gente troca figurinhas. Isso é muito, muito especial, né? A gente ter esse ecossistema, né, de profissionais do bem querendo fazer o bem para a igreja, né? Bacana. E falando um pouco, né, de serviços, quais são os serviços que a Arcanjo disponibiliza, oferece para os seus clientes? Como que é feito todo esse trabalho de vocês? Hoje a gente faz um trabalho muito personalizado, né? Assim, tudo inicia numa etapa de planejamento e diagnóstico. Então a gente atende hoje 3 grandes áreas no segmento católico: instituições religiosas, né? Então congregações, dioceses, novas comunidades, santuários, paróquias. Atendemos também a área educacional, colégios e faculdades e redes de educação, e empresas, né, desse segmento como um todo. Então a gente inicia nesse planejamento, né? Diagnosticar como que está esse trabalho de marketing, de presença digital, e depois, em cima disso, a gente poder construir um plano de ação, né? Então, normalmente esse plano de ação ele é feito a 4 mãos, junto com os nossos clientes, e dali parte ações de presença digital, de marketing digital, né? Um trabalho de estratégia, de tráfego pago, de embalde, de conteúdo, né? Para que a gente possa ter um trabalho realmente efetivo no ambiente digital, nas redes sociais, né, e nesse ambiente de tecnologia e inovação como um todo, mas se conectando também com esse mundo offline, né, que as demandas mais criativas, as campanhas, as ações. Então a agência ela tem esse olhar 360 graus, né, ela tenta de fato contribuir com o todo, assim. Falando um pouco de jornada vocacional, como surge, né, a jornada vocacional na Arcanjo? Então, com essa experiência de atender as instituições religiosas, muitas empresas, muitas instituições, congregações e dioceses começaram a nos procurar para a gente fazer o marketing vocacional, né? O raciocínio ele é muito lógico, né? Nós precisamos de jovens, os jovens estão na internet e precisamos de um marketing para atrair estes jovens. E a gente começou essa experiência e deu muito certo, né? Então já há alguns anos, desde 2017, a gente atende algumas congregações e todas as congregações, todas as instituições que a gente ajuda, que a gente faz uma estratégia de marketing, os resultados vocacionais aparecem, né? Os números melhoram, os jovens aparecem. Então, a gente entendeu que quando se trabalha uma estratégia intencional de atração e de expansão do carisma por meio dos meios digitais, isso dá muito certo. Mas também a instituição precisa estar preparada para isso, né? Porque o marketing é só a pontinha do iceberg, né? Então, a gente precisa olhar para os encontros, para a forma que é acolhido, para como que esses animadores vocacionais estão construindo o seu itinerário vocacional, conduzindo o seu itinerário vocacional.
Então é um processo muito complexo, assim, né? Numa empresa hoje existe o marketing, mas existem as outras áreas, né? De vendas, de entrega, de atendimento. E aí, óbvio, não é um negócio, mas dá para se apropriar um pouco dessa linguagem de entender que o marketing ele atrai, mas depois tem um processo de continuidade. E as instituições não estavam tão preparadas para isso, né? Então, a jornada vocacional ele é um programa de mentoria, né? Ele também não é só um curso, porque existe muita formação dentro da igreja. Então a gente traz um conteúdo, né, semelhante a um curso, então algumas semanas de conteúdo, mas o mais importante é a consultoria que essa instituição recebe, né? E a consultoria ela é voltada para a construção de um plano de ação vocacional, de um planejamento, né? E dentro deste planejamento tem um aspecto do marketing, mas tem todo o aspecto do serviço de animação vocacional, da estrutura dessa pastoral vocacional da instituição. Então a gente olha para a equipe, olha para os encontros, olha para a estratégia de evangelização daquela instituição, porque o que a gente percebeu é que a vocação ela é fruto da evangelização, né? Então se a instituição ela está fecunda na sua evangelização, os jovens se aproximam, as vocações aparecem. Então é olhar para dentro, né? E a jornada vocacional tem ajudado muito, assim, tem até nos impressionado os resultados, né? Porque os mesmos resultados que a gente tinha lá com a estratégia de marketing, temos até hoje, né? A gente assessora dezenas de instituições, a gente também percebe isso quando a instituição ela cria esse plano de ação vocacional. Então, instituições, né, que estavam há anos sem receber vocação, depois de alguns meses, ela pensando de forma diferente, começa a perceber resultados e novas vocações se aproximam. Então, isso é bem, bem gratificante, assim, sabe? A gente ouve muito dizer sobre a crise de vocações que a igreja enfrenta, né, no século XXI, nesse período que nós estamos vivendo. Muito disso dá-se à falta de uma presença efetiva e estratégica de onde estão as vocações hoje em dia, né? Então também é preciso pensar dessa forma, né, estrategicamente, porque não adianta então você de repente ter uma presença no digital sem pensar em todo o resto, né? Porque senão você capta, né, aquele possível vocacionado, mas quando ele chega até você, ele vai se perder nesse processo também, né? Sim. A crise vocacional ela acontece pelo mundo que a gente vive, né? Então, o mundo mudou, né? A transformação digital trouxe muitas mudanças, né? Agora na palestra a gente falava sobre isso. Há anos atrás a gente alugava um filme na locadora, né? Hoje a gente tem os streamings, né? Que a poucos cliques a gente tem um universo de possibilidades. Antes nós tínhamos que ir ao orelhão para se comunicar com alguém que estava distante. Era caro, era inacessível, né? Veio os primeiros celulares, telefones. A gente acompanhou todo esse processo a chegar hoje e ter o celular, o WhatsApp na nossa mão. Então tantas coisas mudaram, né, neste tempo. E hoje o que a gente mais percebe dentro das instituições religiosas é a frase: ah, mas no meu tempo era assim, né? É que este tempo passou para tudo, e inclusive para a forma em que nós encontramos vocações e para a forma em que a gente dialoga, né, com essas vocações. Então, tem um desafio de conexão de mundos, né, por conta da diferença etária. A gente tem muitos religiosos que são mais velhos, né, que tem lá seus 60, 70, 80 anos, tentando falar com o jovem de hoje, que tem 15, 20, 25 anos, né? São mundos totalmente diferentes, né? E a gente entender a forma diferente de olhar para este novo momento é o que faz a gente entender o porquê que nós estamos nessa crise vocacional. Então, de fato, as instituições sofrem com isso, né? Algumas mais, outras menos. E eu sinto que as que menos sofrem é porque estão entendendo esse processo de mudança e se adaptando a isso, né? Porque o mundo ele é diferente e quanto mais rápido a gente entender isso, menos impactados nós seremos, né? E a gente vive aí num cenário que as coisas mudam diariamente e a gente tem acesso a tudo muito rápido. Pensando nessas mudanças que acontecem, um outro projeto recente é a Atos 20, né? Então, conta pra gente um pouco de como foi esse pensamento. O Pierre teve aqui ontem, mas ele falou um pouco do ponto de vista do psicólogo, né? Então, quero que você nos conte agora um pouco do ponto de vista do marketing, né, enquanto empresa. Legal. A gente se relaciona muito com religiosos, com padres, né, com bispos, e esse é um problema, assim, né? A gente, nessa convivência tão intensa dentro da igreja, a gente tem identificado dois grandes desafios, né? Um desafio é a vocação e o outro desafio é
eu sempre brinco que existe a animação vocacional e a reanimação vocacional, né? Aqueles que são ordenados, aqueles que são consagrados, aqueles que estão já, né, na vida presbiteral, consagrada, religiosa, têm seus desafios, porque são seres humanos como todos os outros, assim, né? Então, a Arcanjo, ela bebeu dessa fonte da diferença que faz um trabalho intencional da saúde mental com a sua equipe, né? Então, nós passamos por pandemia, os profissionais adoeceram, a gente precisou ter um programa de cuidado para com os profissionais, e aí o Pierre vem nos ajudar nesse projeto interno, e das nossas trocas, das nossas partilhas, e convivendo com outros padres, a gente percebeu, nossa, seria tão bom replicar algo parecido com o que as empresas se preocupam para as instituições religiosas. Então foi uma ideia e uma resposta também, né, a um chamado de cuidar, né, de cuidar com profissionalismo de diferentes realidades. Então a Arcanjo ela tem buscado ser esta solução para os desafios da igreja, né? O desafio de um posicionamento digital a gente tem contribuído, o desafio da animação vocacional a gente tem contribuído, e agora numa outra dimensão e com uma equipe técnica, né? Eu participo pela experiência, pelo know-how de estar no segmento, mas não me envolvo, né? Aí tem a equipe técnica de psicólogos, né? A gente tem uma equipe bem completa nesse sentido, coordenados pelo Pierre, que está trabalhando numa metodologia de cuidado, né? De um cuidado não somente para o indivíduo, mas para a instituição, né? Então, o grande objetivo da Atos 20 é ser este cuidado com a instituição, né? O nosso paciente é a instituição, o Pierre sempre fala isso, né? Porque a instituição precisa cuidar dos seus, né? E cuidar de uma forma preventiva. Hoje existe um cuidado depois que o padre, que a irmã, que o religioso, que a religiosa já está adoecido, né? E aí ele vai para o intensivão, ele vai para um centro de revitalização, ele vai para um lugar que traz de volta a ele a vida. E é maravilhoso, tem lugares de referência no Brasil para isso. Mas a gente entendeu que, se feito um trabalho preventivo, faz com que de fato não seja necessário essa intervenção tão intensa, né? E tem aqueles que estão adoecendo, mas que talvez não chegam, né, a ter este insight de buscar ajuda, né? Então, índices de suicídio são muito grandes, né? Também entre padres, entre religiosos, isso nos assusta. Poxa, a igreja não a igreja, né, mas as pessoas estão adoecendo, então por que não ter uma solução adaptada a este cenário, que é muito particular, né? Assim, a vida do padre, a forma em que a igreja se relaciona enquanto clero é muito particular. Então, a gente está tentando entender e buscar ajuda para ser esta resposta também para os nossos queridos ordenados e consagrados, né? Sejam masculinos, femininos, né? A gente tem atuado nas duas frentes aí. Ai, muito bacana. Agora, falando um pouco de congressos, né? A Arcanjo é uma patrocinadora, mas não veio somente como patrocinador, mas também vocês fazem parte da nossa programação de palestra, contribuindo um pouco com o conhecimento de vocês. Uma das palestras que você abordou, e são 2 momentos, né, que você vai falar. A primeira é captação de recursos através do marketing, e depois estratégias digitais do relacionamento e atração do dizimistas. Vamos conversar um pouco sobre o que você apresentou nessa primeira de captação de recursos através do marketing, o que você trouxe para eles. Muito bem. O marketing hoje ele é uma ferramenta que, no mundo dos negócios, ele está muito atrelado a vendas, né? Hoje a igreja, ela tem as suas estratégias de gestão, né, financeira como um todo, quando é uma paróquia, através do dízimo, mas tem muitas obras que têm seus programas, têm seus projetos, têm as suas campanhas de relacionamento com os benfeitores, né? Então a igreja, graças a Deus, tem muita gente, né, que nos ajuda e apoia as obras, né, sejam as obras sociais ou as obras de evangelização. Então, hoje existem formas tanto de a gente captar novos benfeitores, como se relacionar melhor com aqueles que já são benfeitores através dos meios digitais, através das estratégias de marketing digital como um todo, né? Então, a gente tem discutido muito isso aqui no Congresso, né? Assim, a igreja, ela fala com multidões, né? Então, hoje, quando a gente está dentro de uma Santa Missa, por exemplo,
o padre, ele está com o microfone na mão, né? E ele está ali tendo a possibilidade de pregar e se comunicar com centenas, milhares de pessoas todo final de semana. Mas como que a gente consegue intensificar essa nutrição, né? A gente sabe que hoje as pessoas estão sedentas, né? Sedentas de catequese, sedentas de informação, sedentas de fazer parte de algo, né? De vestir uma camisa, de ter este senso de comunidade. Então, a gente aborda muito isso, assim, sabe? Que não é só pedir o dinheiro, seja o dinheiro para uma construção, seja o dinheiro para uma obra social, seja o dinheiro, né, para uma dimensão de um evento, né, ou para a dimensão da evangelização como um todo. A gente pode pedir, existem formas de fazer isso, né, e a gente fala muito da conveniência de pedir esse dinheiro, porque né, hoje a gente já tem o Pix, facilita um pouco, mas há pouco tempo atrás, nossa, a pessoa tinha que, sei lá, assim, né, querer muito doar para conseguir doar, né? Então a gente fala muito dessa conveniência, precisa ser uma forma fácil, né, e rápida, né, de a gente fazer isso. Uma reflexão que eu tenho feito nas palestras, assim, olha, hoje a gente faz uma conta no banco ali, no do Bank da vida, e em 3 minutos a conta está aberta, né? Eles liberam crédito, em 2, 3 dias chega o cartão na nossa casa, a gente consegue comprar, pedir empréstimo, fazer investimento. Então, olha a conveniência que tem, né? Num aplicativo, em poucos minutos, a gente resolve vários problemas, né, de um serviço que há pouco tempo atrás era muito estressante, né? Ter que ir no banco, pegar fila e ficar implorando para o gerente para liberar um crédito e tudo mais. Então, a tecnologia trouxe conveniência. E na igreja, como que é isso, né? Se eu quero me cadastrar para ser um dizimista, quantas etapas eu tenho que ter para eu conseguir devolver o meu dízimo de forma eficiente, né? Se eu quero contribuir para a construção da minha paróquia, quantas etapas eu tenho que fazer para isso? Eu trago um exemplo de serviço. Se eu quero inscrever o meu filho na catequese, eu preciso pegar um monte de documento, né? Tirar cópia, achar um lugar que faz fotocópia, ir na secretaria em horário comercial, às vezes lidar com a secretária que não está muito bem humorada naquele dia, se faltou uma vírgula, volta, faz tudo de novo, paga taxa, espera um monte para conseguir escrever um filho na catequese. Enquanto abrir um banco, em 3 minutos a gente abre. Então, essa diferença de prestação de serviço, né, são formas que a transformação digital pode nos ajudar, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa pensar estratégias diferentes em todas as áreas da gestão eclesial das nossas instituições, né? É desmistificar mesmo o conceito de marketing para conseguir aplicar na realidade das instituições. É isso mesmo, né? E se pensa que é muito difícil, né? Se pensa que é muito complexo, mas é porque a gente, né, as nossas lideranças, os nossos padres estão tão sobrecarregados de tantas coisas que só nos falta tempo de pensar, né? De ser intencional naquilo. Olha, temos um problema aqui, como a gente resolve isso? É difícil a gente ter este tempo de parar, né? Então, a gente fica sempre nessa esfera assim, não, isso não é prioridade, não, isso é muito complicado, isso custa caro, mas às vezes a solução está ali na nossa frente e a gente só não quer enxergar, né? E falando um pouco, né, de solução, assim, a gente entra num assunto que é delicado também, que é a questão do dízimo, né? Que é um tabu para muitos, uma dificuldade para tantos outros, né? Então você vai trabalhar também essa palestra, estratégias digitais de relacionamento e atração de dizimistas. O que você preparou para esse momento? Como que você vai abordar essa palestra, a importância, né, dessas estratégias enquanto pastoral do dízimo? Uhum. É curioso porque a pastoral do dízimo, ela é reconhecida como a pastoral da partilha, né? E eu gosto muito dessa palavra, né? Partilhar a vida, partilhar, né, coisas em comuns, a gente partilha os nossos relacionamentos, a gente faz trocas nas nossas amizades. E essa é uma questão para a gente refletir enquanto igreja, sabe? Que tipo de partilha nós queremos ter com os nossos dizimistas, né? Existe toda a dimensão teológica, né, bíblica a respeito do dízimo, não é a minha especialidade, né? Tem palestrantes aí excelentes para isso, mas indo para uma questão um pouco mais técnica e aí trazendo esse contexto do marketing e tudo mais,
Eu entendo que a pastoral da partilha precisa também ser a pastoral do relacionamento, né? A gente, a partir do momento que está bem relacionado com a paróquia, né, a gente se sente muito mais envolvido, né, a realmente fazer parte da devolução do dízimo, da partilha do dízimo, né, da contribuição do dízimo. Então, a ideia é justamente tocar nessa ferida, né? Como que nós estamos nos relacionando com os nossos paroquianos, né? Que estratégias nós estamos tendo para, de fato, evangelizá-los, né? Pastoreá-los, tê-los por perto, eles se sentirem parte dessa comunidade, se sentirem parte dessa paróquia. A partir do momento que o paroquiano está envolvido com a causa, né? O dízimo vai ser consequência, ele estará evangelizado a isso, né? A experiência dele o fará ele ter a consciência do que realmente é o dízimo, que não é um boleto, que não é uma prestação, que não é um pagamento que ele está fazendo, mas que é partilha, né? É tornar em comum aquilo que é graça de Deus, né? Mas para isso precisa de uma catequese, precisa de uma evangelização, precisa de uma proximidade, né? Então, na teoria, as nossas paróquias, as nossas igrejas estão pregando isso, mas na prática não estão conseguindo criar formas de realmente ser comunidade, né? De realmente acolher bem aqueles que chegam, né? Hoje a gente chega numa paróquia nova, a gente não sabe quem está chegando, não existe um trabalho sustentável de acolhida, de acompanhamento, de pastoreio do povo de Deus, né? Falta conveniência, né? Se a gente precisa do apoio da igreja em algum momento, é difícil de conseguir isso, né? Então, a minha visão, né, do dízimo é que a paróquia ela precisa, de fato, estar preparada, né, e de uma maneira mais profissional para gerenciar a gestão eclesial. E a partir do momento que isso está organizado, o dízimo será consequência, porque o povo estará catequizado, evangelizado para fazer a experiência completa do dízimo, né? É porque o que a gente vê muito hoje em dia é que as paróquias, graças a Deus, continuam cheias, né? As missas dos domingos continuam cheias, mas as pessoas só vão à missa do domingo e não tem esse senso de pertencimento da paróquia. E a gente sabe que quando a gente pertence a um grupo, né, o ser humano ele precisa dessa identificação, esse pertencimento, para que aquilo realmente faça sentido para ele, né? Então é importante também a gente trabalhar esse pertencimento para que gere esse engajamento e, consequentemente, esse retorno, né? Eu falei agora há pouco que a vocação é fruto da evangelização, no conceito vocacional, e eu diria que o dízimo é fruto da evangelização também, né? Eu, por exemplo, participo de uma paróquia muito viva, né? As missas lotadas com a graça de Deus, um trabalho segmentado, missa das crianças, missa dos jovens, um trabalho pastoral muito bem feito. E o resultado disso, recordes na arrecadação do dízimo, né? Então, agora no mês de fevereiro, um mês curto, a minha paróquia teve o maior número de contribuição de dízimo da história dela, né? Então, uma paróquia viva evangeliza e um coração convertido, um coração evangelizado, ele entende a proposta do dízimo e contribui para todas as suas dimensões, né? Ele entende que aquilo faz parte da sua partilha de vida, assim. E passos que alguém que queira melhorar, né, um padre, um gestor que queira melhorar a sua paróquia para começar, né, a ter um retorno melhor ali na arrecadação do dízimo. Quais são os primeiros passos assim que ele pode falar, não, vamos começar, a gente começa fazendo isso, depois a gente vai vendo como a gente vai trabalhando? Legal. Eu diria que um planejamento, sabe? Vamos pensar, Poliana, que você quer fazer uma viagem, né? Você vai planejar essa viagem, né? Você vai ver quanto que você está disposta a investir financeiramente, você vai ver para onde você quer ir, você vai, há tempos atrás, preparar um mapa, hoje você vai botar no Waze da vida para te levar aonde você vai ir, se você precisar comprar uma passagem, alguma coisa, você vai comprar, você vai entender quantos dias você vai ficar, você vai entender, né, o que você vai fazer em cada dia. Na vida a gente se planeja, né? E a pastoral do dízimo precisa de um planejamento, né? Nós estamos no ponto A, queremos ir para o ponto B, né? Nós temos esse cenário de dízimo, nós queremos ir para esse. O nosso público entende o dízimo dessa forma, a gente quer que o nosso público entenda de outra forma. A partir do momento que a gente coloca no papel, né? E para mim, quando a gente fala em planejamento, vem na minha cabeça, assim, o estereótipo de planejamento é algo complexo, é algo chato,
é algo grande, é um monte de folha, que serve para pesar as nossas gavetas, né? Eu fui entendendo que planejamento é o ato de a gente pensar com intencionalidade e colocar no papel, sabe? Então tem, obviamente, técnicas, ferramentas para isso que a gente pode usar, mas se você parar com a sua equipe e entender, né, aonde nós queremos chegar, né, quais são as metas, quais são os objetivos, o que a gente precisa fazer para isso, usar ferramentas diagnósticas, né, dali vai traçar esse próximo passo, sabe? É difícil de a gente hoje ter uma receita pronta, né, porque cada paróquia tem uma realidade. Mas eu investiria no planejamento, né? Eu acho que o planejamento bem feito traz as respostas muito particulares para cada uma, assim, né? E eu acho que para fazer um bom planejamento precisa de ajuda, né? Então tem um monte de gente boa aí, competente, para ajudar, né? A enxergar isso de uma forma diferente. Então eu diria que buscar ajuda para todas as áreas, né? Para a área do dízimo, para a área da gestão, para a área financeira, para a área de pessoas, saúde mental, vocação, seja qual for a sua necessidade, busque ajudas. Eu acho que existem aí muitas pessoas de forma voluntária, existem muitos profissionais de forma técnica e profissional que estão à disposição para ajudar a igreja, né? Mas toda ajuda nasce desse interesse, né? Eu quero ser ajudado, eu preciso, eu quero mexer nisso aqui, eu quero melhorar isso. Então, quando a gente se propõe a isso, eu acredito que o resultado vem, né? Eu acrescento, você falou do planejamento, eu acrescento com a consolidação dos processos. Sim. Né? Porque a gente sabe que muitas das vezes o planejamento é incrível, mas ao longo do passar do tempo, os processos eles não se consolidam e a gente não consegue o retorno imaginado lá no planejado, né? Uhum. Eu sempre digo que de boa intenção o mundo está cheio, né? E as pessoas confundem planejamento com ideia, né? Ah, eu tive uma ideia de fazer isso. Gente, de ideia o mundo está cheio. A gente precisa ter a capacidade de colocar em prática. E a gente coloca em prática através de processos, né? Então, o ato de planejar é realmente assim, parar, colocar no papel, pensar, mas ter a capacidade de planejar, né? Se a gente, voltando, né, a essa metáfora da viagem, a gente pode dizer assim, eu quero rodar o mundo todo de alguma forma dentro de 2 meses. Talvez seja possível, não sei, nunca fiz esse planejamento, mas talvez seja possível. Mas se a gente falar assim, eu quero rodar o mundo todo em 24 horas, eu acho que é basicamente impossível. Então, às vezes a gente tem umas ideias meio mirabolantes, não consegue colocar em prática, né? Se frustra com isso, e a culpa é do planejamento. A gente até pensou e tal, mas era algo insustentável, né? Então, ter a capacidade de colocar em prática é muito importante, né? Tem algo que até na língua portuguesa não existe essa palavra, mas eu acho que ela representa bem. Além de iniciativas, nós precisamos de acabativas, né? Então, saber iniciar, mas acabar algo é muito importante, assim. E conta pra gente um pouco o que você tem achado, né, dos congressos, da importância, né, de momentos como esse para a formação e auxílio, né, da gestão das paróquias e dioceses do Brasil. O congresso, enfim, é maravilhoso, né? Pensar que aqui a gente está tocando nas feridas também, né? Dos desafios da nossa instituição. Então, estamos falando de gestão, estamos falando da importância dos secretários, né, que estão ali na operação, estamos falando com os dizimistas, com os ecônomos. Então, profissionalização, estudo é muito importante, né? Eu entendo que nós somos quase que como máquinas. A gente precisa ter inputs entrando na gente, como uma matéria-prima que entra numa máquina. Nós vamos processar esta matéria-prima e uma máquina devolve, né, uma peça, alguma coisa que ela está desenvolvendo, e a gente devolve isso na nossa atuação, né? Então, que matéria-prima eu estou colocando para dentro de mim para que isso se traduza em boas ideias, em boas ações, em boas estratégias, numa boa execução com qualidade, né? As pessoas não têm abastecido, né, a sua máquina com boas matérias-primas. Então, estar num evento como esse, eu acredito que é isso, sabe? Se colocar no molde, né? Assim, para que a gente possa ser moldado através da troca, das experiências, de aprender com cases que está dando certo, né? Que pena que não são todos que estão dispostos a isso, né? Então, que cada vez mais os nossos gestores, né, padres, irmãs, possam se despertar para participar, para investir no seu conhecimento, porque
conhecimento é a única coisa que fica para sempre ali, né? Ai, Darlan, acho que a gente poderia ficar aqui conversando tanto tempo, Tá né? muito bom o bate-papo. Mas a gente precisa, né? Precisa encerrar, liberar você. Eu agradeço mais uma vez sua disponibilidade, vir aqui conversar com a gente. A parceria da Arcanjo com a Promocate, em nome da Chiara e do Fábio, também agradeço. Espero que nós continuemos juntos aí nesse caminho. Com certeza. E estaremos juntos em outros momentos também. Eu que agradeço, Poliana. Tem sido uma experiência muito legal. Eu sempre participei também dos congressos na Expo e tal, mas é a primeira vez que eu venho exclusivamente para esse evento. E as trocas, o network, as partilhas são maravilhosas, né? Um dos valores da Arcanjo é aprender e ensinar todo dia. Então a gente veio para cá, né, com algumas palestras para ensinar, mas a gente sai daqui aprendendo muito mais do que a gente ensinou, né? Essas trocas são maravilhosas. Então, obrigado à parceria, obrigado pelo convite, que a gente possa ter muitos projetos juntos ainda. Seguimos juntos, né? Vamos lá, até mais.